Sejam bem-vindos. Salário mínimo em 2019. Veja os valores. Valor nacional é de R$ 998 desde o dia 1º de janeiro. Alguns estados têm piso próprio e não seguem decreto federal. Começou a valer no dia 1º de janeiro o novo salário mínimo nacional. De R$ 954, o valor passou para R$ 998, o que representa um aumento de 4,61%. A maioria dos estados segue o valor estabelecido pelo governo federal, mas em alguns existe um piso regional superior ao salário mínimo. Minas Gerais e Goiás foram os únicos estados que não responderam ao pedido do G1. Em 2018, eles seguiram o piso do governo federal. Veja os valores atuais por estado no final deste vídeo. O salário mínimo regional serve de referência, sobretudo, para os trabalhadores do setor privado que pertencem a categorias não contempladas em acordos coletivos ou convenções, como domésticas. De acordo com informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, o salário mínimo serve de referência para o rendimento de cerca de 48 milhões de trabalhadores no Brasil. O ano de 2019 é o último de validade da atual fórmula de correção do mínimo, que começou a valer em 2012. O presidente Jair Bolsonaro ainda não detalhou qual será a sua proposta para o salário mínimo de 2020 em diante. Vejamos a seguir os valores do salário mínimo por estado. Estado do Acre segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Estado de Alagoas segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Amapá segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Amazonas segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. A Bahia segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Estado do Ceará. O governo ainda não definiu se vai seguir o federal ou estabelecer um valor mais elevado. Distrito Federal segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Estado do Espírito Santo segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Goiás, governo ainda não respondeu. Maranhão segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Mato Grosso, governo informou ainda não ter definição. Mato Grosso do Sul segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Minas Gerais, governo ainda não respondeu. Estado do Pará segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Paraíba segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Estado do Paraná. Estado do Paraná. O estado tem, estipulado por decreto de março de 2018, um salário mínimo regional próprio que varia entre R$ 1.247,40 e R$ 1.441. Segundo o governo, o novo decreto está em pauta e deve ser assinado em 1º de fevereiro. Estado de Pernambuco segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Piauí segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Estado do Rio de Janeiro não segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Ainda não foi definido o piso estadual para 2019. Vigora atualmente no estado o piso adotado em 2018 com 6 faixas de rendimento, que vão de R$ 1.193,36 a R$ 3.044,78. Rio Grande do Norte segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Estado do Rio Grande do Sul
tem piso regional geralmente reajustado em março. O último reajuste foi em 2018 de R$ 1.175,15 para R$ 1.196,47. Rondônia segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Roraima segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Estado de Santa Catarina. Piso estadual será definido até março. O salário mínimo regional definido para 2018 varia entre R$ 1.110 e R$ 1.271, entre as 4 faixas salariais que vão desde agricultura até indústrias de vestuário, químicas e metalúrgicas, por exemplo. São Paulo, piso estadual para 2019 ainda será definido. O valor atual é de R$ 1.108,38 na faixa 1 e R$ 1.127,23 na faixa 2. Estado de Sergipe segue o valor do salário mínimo fixado pelo decreto federal. Em Tocantins, o governo informou que, abre aspas, está sendo feito um estudo, fecha aspas, para avaliar se vai seguir valor fixado pelo decreto federal. Com informações de g1.globo.com.